Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tudo que nós fazemos é espalhar as boas novas de Jesus. E para isso nós criamos este canal para trazer o melhor conteúdo da nossa igreja, Assembleia de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber mais notificações. E hoje está no ar Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2024. Solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Senhor está entre nós aqui nesta tarde, a sua graça está fluindo sobre nós, então não perca tempo. Manda glória para o alto, adora o nome dele, ele é poderoso, ele é o brilho, ele é aquele que é a ponte que liga a gente ao céu, a Deus. Aleluia. Quem éramos nós e quem somos para estarmos aqui hoje? Queridos, vamos em pé, chegou a segunda vida para Jesus. Aleluia, ela estava afastada dos caminhos do Senhor, mas Jesus foi lá, a ponte, se colocou à frente dela novamente para que ela possa passar e ter comunhão com o céu. Aleluia, Jesus faz assim, né, irmãos? Às vezes não precisa nem fazer um convite. Jesus vai lá conversando, o louvor vai entrando, a gente não entra. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos em tua presença, Senhor. E queremos mais uma vez te adorar, bendizer o teu nome, te adorar pelos teus feitos grandiosos. E agora te apresentamos, ó Deus, esta vida que se rende a ti, volta aos teus pés. Passou um tempo distante de ti, mas reconhece a tua soberania e grandeza, a necessidade de estar diante de ti. E eu quero te pedir, recebe-a novamente como tua filha, Senhor. Ó Senhor, livra seus pés da queda, tira todo o embaraço, livra de todo o mal, liberta completamente, que ela possa estar conosco firme, esperando a tua volta. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar atentos. Não conversemos, não saiamos do nosso lugar, mas vamos estar atentos, pois estaremos ouvindo estudo nesta tarde pelo auxiliar nosso irmão Edson Carlos e escalado pelo pastor da igreja nesta tarde. Os irmãos, estejam atentos, vamos nos alimentar com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Naquela cadeira ali. Amém. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos em sua presença nesta tarde maravilhosa, onde já temos sido abençoados pelo nosso Senhor e também temos visto a mão de Deus de uma maneira maravilhosa já operando em nosso meio, salvando vidas para a glória do seu nome. Louvamos a Deus por esta oportunidade e também queremos agradecer ao nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton, por esta honrosa escala de estar aqui nesta tarde, melhor dizendo, podendo cooperar um pouco com este trabalho. Também agradecendo ao pastor Manassés pela oportunidade que ele também nos faculta de estar refletindo com a igreja, como seu vice-coordenador e todos os demais presbíteros e obreiros que estão aqui em cima do púlpito. Meus irmãos, como já foi autorizado pelo pastor Manassés, hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem como principal tema o propósito de vencer os combates espirituais. O propósito de vencer os combates espirituais. Para desta feita, queremos ler o versículo-chave que está aí em nossa lição, capítulo de número 10 e o versículo de número 19 do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 10 e o versículo que nós estaremos lendo nesta tarde para
iniciarmos esta reflexão é o versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: e disse, não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. Amém? Meus irmãos, a nossa lição de hoje, ela tem a reflexão, melhor dizendo, da nossa lição. Ela diz que os combates espirituais enfrentados por Daniel são os mesmos de cada cristão e possuímos também os mesmos recursos para a vitória. Como já diz aí a introdução da nossa lição, como reflexão, diz de que todos nós passamos por combates espirituais. E o texto vai mostrar justamente deste combate que havia sido vivenciado pelo profeta Daniel. A Bíblia nos mostra de que Daniel havia recebido uma revelação da parte do Senhor, relatada principalmente aí nos capítulos de número 11 e o capítulo de número 12 do seu livro. Esta que é denominada como sendo a quarta visão que o Senhor havia dado ao profeta. E esta havia sido dada, como está no versículo de número 1 do capítulo 10 que foi lido, e havia sido datada no primeiro ou no terceiro ano, melhor dizendo, do rei Ciro, às margens do rio Tigre, ali na Babilônia. E a Bíblia nos mostra de que esta visão que havia sido dada ao profeta Daniel havia sido acompanhada de uma intensa batalha espiritual. A gente vê de uma forma bem clara ataques diretos do adversário sobre a vida do servo do Senhor. Isso, claro, por causa das visões que o próprio Daniel havia tido. Ele mesmo vai relatar, quando está falando aqui no capítulo de número 10, de que a razão de tudo isso era por causa destas revelações, desta palavra, deste sonho que o Senhor havia dado ao seu servo. E é claro que a gente sabe de que este episódio pode ser classificado como o que a Bíblia chama em Efésios capítulo 6 e o versículo de número 13, como o dia mau que todos nós, às vezes, ou grande parte da nossa vida, nós vivenciamos. Ataques específicos e pessoais dirigidos de forma personalizada e até proporcional pelo nosso adversário, com o objetivo de nos tirar da posição ou de nos tirar do local onde o Senhor nos colocou. E a Bíblia nos mostra de que a ofensiva do inimigo, ela não é algo novo, ela não é algo que aconteceu de uma forma assim, de sopetão, não. A Bíblia nos mostra de que o próprio profeta já havia passado por vários embates espirituais, principalmente ali na Babilônia. A vida do profeta Daniel foi uma vida em que, desde o momento em que ele chega à Babilônia, ele passa por diversos combates espirituais, diabólicos, é claro, com o objetivo, como disse, de tirar Daniel da posição, de tirar Daniel do local ou da bênção que Deus havia de derramar sobre a sua vida, mesmo estando em uma terra distante. E a Bíblia nos mostra de que Daniel ficou ali, passando por toda esta situação, porque as hostes infernais da maldade a todo tempo lutavam contra Daniel para querer arrancá-lo da posição. E desta mesma maneira, assim também nós que somos cristãos, porque o objetivo da nossa lição nesta tarde é que saiamos daqui compreendendo de que as batalhas espirituais, elas são coisas reais na vida do crente. É claro que a gente não pode, a gente tem que a todo momento estar evitando os extremos, tanto de
como se isso não acontecesse, mas diante do que a Bíblia nos mostra, ela diz de uma forma clara para cada um de nós, de que nós estamos em uma luta, nós estamos em uma batalha, e esta batalha, ela vem justamente por meio do nosso adversário. Abra sua Bíblia ou na sua própria lição, está escrito em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6 e o versículo de número 12, o próprio apóstolo Paulo vai falar disso, quando ele diz: assim nós estamos lutando contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares aonde celestiais. Observe de que o apóstolo Paulo começa dizendo de que a nossa luta, ela não é contra a carne e não é contra o sangue. Isso é uma referência ao nosso semelhante. Paulo está dizendo: a nossa briga, a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra os seres humanos. A nossa luta é contra um poder espiritual ainda maior, que nós temos conhecimento por meio da Bíblia, que ele vai denominar como os principados, como as potestades, como os príncipes das trevas deste século, como as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E todas estas descrições que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, tais como poderes e até as próprias potestades, são poderes espirituais governantes deste mundo, que lutam constantemente contra os santos, contra a igreja, contra cada um de nós, para querer nos afastar cada vez mais da presença de Deus. Mas glória a Deus por uma coisa, porque quando o crente ele está no lugar, ele está na posição, ele está diante de Deus, aí aquela palavra que o Senhor Jesus ele falou para os seus discípulos, ela impera sobre a nossa vida, e que as portas do inferno ela não prevalece sobre a igreja. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus para todos sempre. E esta lição, irmão, ela nos faz justamente estar atentando para esta verdade, e é claro, não só trazendo a nossa atenção, mas também estimulando cada vez mais a nossa fé, para que tenhamos este propósito, o propósito de vencer estas batalhas espirituais. Deus não nos chamou para ficarmos na beira do caminho, Deus não nos chamou para ficarmos detidos no meio do caminho, mas Ele nos chamou para avançarmos, para seguirmos adiante, porque a nossa caminhada é até a Canaã celestial, e eu creio que este dia já está perto. Quantos creem nesta tarde? Este dia está perto, nós estamos caminhando para a Canaã celestial e não podemos parar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, até porque Jesus já nos tirou deste meio, Jesus já nos tirou desta realidade do poder das trevas e nos transportou para o Filho, para o reinado do seu Filho e de amor. E a gente sabe que o nosso Salvador, ele é maior do que toda e qualquer hoste espiritual. Abra sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 21 e o versículo de número 22. O apóstolo Paulo vai dizer isso, quando ele vai dizer: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aí ele diz: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A expressão do apóstolo Paulo aqui é bem clara em dizer de que ao Deus a quem nós servimos, o Jesus a quem nós servimos, embora haja estas hostes malignas que muitas vezes vêm
vem sobre a nossa vida para querer nos afastar e nos tirar da presença de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: olha, mas saibam de uma coisa, acima de todas essas hostes, acima de todos estes demônios, acima de todo principado, acima de todo poder e domínio, tem um nome que é maior do que este nome, que é o nome de Jesus, e ele é maior, ele é mais poderoso, e quando ele se revela, até as hostes tem que baixar a cabeça diante dele, porque ele é Senhor. Cristo é maior do que toda hoste espiritual. Quantos podem glorificar a Deus por isso nesta tarde? Cristo é maior do que todos eles. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o texto nos mostra a realidade justamente deste conflito espiritual que houve principalmente ali nos dias do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 10 e o versículo de número 13, a expressão do texto diz, quando o anjo está falando com Daniel, diz: mas o príncipe do reino da Pérsia se foi defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Mas agora eu vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Observe que o versículo de número 13, o próprio anjo está dizendo a Daniel, porque a revelação do anjo do Senhor a Daniel esclareceu justamente o motivo do impedimento para que a resposta pudesse chegar até Daniel. A Bíblia nos mostra de uma forma bem clara, e ele está relatando aqui, de que um anjo maligno se interpôs entre ele e o profeta, tentando impedir de que a mensagem não chegasse até Daniel. Deus havia revelado a Daniel acerca de coisas futuras, e o diabo colocou esta hoste justamente para que não pudesse permitir que a mensagem chegasse até o profeta Daniel. O que está sendo descrito no versículo 13 é isso, é um conflito justamente nas dimensões celestiais. Observe de que o anjo está falando de um conflito que houve não na terra, mas em dimensões superiores é onde houve este conflito. E o anjo explica de uma forma bem clara a Daniel que precisou unir forças a outro anjo que tinha por nome de Miguel, que na realidade era um arcanjo, para lutar contra o anjo ligado ali à Pérsia. E quando a gente vê este termo príncipe, ele denota justamente isso: diversos níveis de líderes terrenos, muitas vezes militares. Se você abrir a sua Bíblia em Números, capítulo de número 21 e o versículo de número 18, vai se retratar justamente a esta posição, a posição de um príncipe como sendo um líder terreno, um líder militar que estava à frente do povo. Porém, neste capítulo, ela é usada em referência ao ser celestial, da mesma forma como acontece em Josué, melhor dizendo, capítulo 5 e o versículo de número 15, quando se refere ao príncipe, referindo-se a uma categorização dos anjos. E tudo isso nos revela uma coisa, de que a batalha espiritual, ela não é algo mitológico, ela não é algo fictício, ela não é algo criado, ou uma teoria, ou uma narrativa religiosa. Ela é real e ela está acontecendo agora. Existem muitas pessoas que eu sei que estão aqui e estão enfrentando muitas vezes uma batalha terrível na casa, na mente, e muitas vezes em todos os lugares aonde ele vai, estas
batalhas, elas estão acontecendo na vida das pessoas. Questões que ocorreram no céu, observe, adiaram uma ação que havia de ser realizada na terra. O anjo estava ali tentando impedir de que a resposta chegasse a Daniel. E quando a gente vai observar o texto, falando mais ainda acerca desta situação, vai mostrar de que esta guerra, como está aí na lição, tópico de número 1, o subtópico de número 1, diz que ela é uma guerra constante. Capítulo 10 e o versículo de número 1, o próprio profeta Daniel, no seu livro, está relatando isso, quando ele disse: a palavra é verdadeira e trata de uma guerra o quê? Prolongada, de uma guerra constante. Em outras versões da Bíblia encontramos expressões similares como e o que isso quer dizer? Todas elas apontam que a guerra contra o reino das trevas, muitas vezes ela é grande, ela é prolongada e ela é verídica e nunca para enquanto nós estivermos aqui, porque o nosso adversário, ele não se cansa em procurar uma brecha, em tentar achar uma brecha para tentar nos remover da posição. Abra sua Bíblia comigo e veja o que diz Lucas, capítulo de número 4 e o versículo de número 13. Ele vai nos mostrar justamente esta realidade. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4 e o versículo de número 13. Quando Jesus saiu, principalmente ali da tentação, olha o que o texto vai nos dizer: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele para sempre. É assim? Não. O texto está dizendo: e acabou a tentação e ausentou-se dele por algum tempo. É porque ele tentou e não encontrou brecha. Como ele não encontrou brecha, ele recua e fica esperando uma outra oportunidade para quê? Para atacar novamente. É uma batalha constante. É por isso que em 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai falar também sobre isso. No capítulo de número 5 e o versículo de número 8, ele vai dizer para os irmãos: irmãos, sejam sóbrios, vigiem. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando o quê? A quem possa tragar. Isso quer dizer que ele está de espreita, ele está atento, procurando somente uma oportunidade. É como eu vi o pastor Maria dizendo: ele não precisa que a gente abra uma porta, ele quer apenas que a gente abra uma brecha. Se abrir uma brecha, ele vai ver a oportunidade e vai atacar para querer justamente o que? Nos destruir. É por isso que o apóstolo Pedro, ele vai orientar, dizendo àquela igreja: seja sóbrio, vigie, fica atento, não dê brecha, não abra brecha. O que o diabo quer é te derrubar, é te destruir, é acabar com a tua vida. Mas recebe esta palavra nesta tarde para a tua vida: vigia, acorda, porque somente assim o diabo não vai conseguir destruir a tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas observe de que ela é uma guerra constante. Ele nunca para, ele nunca se cansa, ele sempre está procurando uma oportunidade para querer poder nos destruir. E a Bíblia, o tópico diz que esta realidade da guerra espiritual, ela tanto está embasada no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor deixou registrada a sua palavra aos ataques do inimigo, principalmente contra Jó. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 7 ao versículo de número 11, mostra justamente esse ataque do inimigo contra o patriarca Jó.
um homem sincero, um homem justo diante de Deus, um homem que agradava a Deus. Mas observe uma coisa, de que quem tem comunhão com o céu, de que quem anda direito, o diabo nunca vai estar satisfeito com a nossa vida quando a gente está no caminho certo e quando nós estamos andando e fazendo as coisas certas. E ele atacou a vida do patriarca Jó, mostrando de que ela é uma realidade, principalmente no Antigo Testamento. A batalha espiritual que enfrentamos é uma luta muitas vezes épica contra o Satanás, os seus anjos e contra todas as potestades que antes nos dominava, que antes tinham poder sobre a nossa vida, que antes outrora ele até fazia o que queria com a nossa vida. Mas glória a Deus por uma coisa, tivemos um encontro com o Salvador e o texto nos diz: ele nos tirou do domínio da potestade. Outrora talvez estava no mundo vivendo numa situação difícil e o diabo fazia o que queria, mas quando chegou na igreja a situação mudou, o Espírito Santo entrou, fez morada e agora as potestades não têm poder nenhum sobre as trevas, porque Jesus está em nós, Jesus está conosco e Ele é o nosso Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ela é uma realidade na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no próprio Novo Testamento. Nós falamos acerca da experiência do próprio Cristo sendo ali tentado pelo diabo, mas a Bíblia vai nos mostrar em duas outras ocasiões ainda também. Lucas capítulo de número 10 e o versículo de número 18, a Bíblia vai mostrar justamente os conflitos que enfrentavam ali os servos de Deus. E Lucas 10 e 18 diz assim: e disse-lhe, eu via Satanás como um raio cair do céu. Jesus está ensinando que lutamos contra Satanás quando realizamos a sua obra. Estar ao lado do Senhor é estar lutando constantemente contra as trevas. O que Jesus está nos ensinando é que todos aqueles que se colocam à disposição de Deus, ao lado de Deus, para fazer a vontade de Deus, não pense que o diabo vai ficar feliz, vai lhe aplaudir, vai ficar alegre, vai dizer você está no bom caminho. Não, a partir deste momento, aí é que vai começar a batalha. Você decidiu estar do lado do vencedor, que é Jesus, mas mesmo estando do lado do vencedor, nós ainda estamos aqui, e por estarmos aqui, ainda passamos por lutas e por embates, porque o que o diabo quer, na realidade, é nos afastar para sempre de Deus, porque o ataque dele é para nos levar para longe, para nos afastar cada vez mais do Senhor, para nos tirar da presença do Senhor. É por isso que ainda em Lucas capítulo 22 e o versículo de número 31, aquela famosa passagem de Pedro, o próprio Jesus disse a Pedro, disse também o Senhor a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Observe de que ele queria atacar justamente no momento de debilidade ali do apóstolo. E essa expressão, se andar, ela tem o sentido de despedaçar a vida de alguém. O que o diabo queria era: eu quero acabar com todos os discípulos e principalmente com a vida do apóstolo Pedro. Eu quero destruir, eu quero acabar com a vida dele. O texto de João é um texto que revela e mostra muito bem a missão do diabo. É claro que não se refere a ele, mas exemplifica muito bem a sua missão, que é matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para fazer diferente, eu vim para trazer vida, e vim para trazer vida com a abundância. Enquanto o diabo, ele peleja muitas vezes para querer nos arrancar, para querer nos tirar da presença de Deus, para querer nos afastar da presença de Deus. Aí Jesus disse em 1 de João capítulo 3 e o versículo de número 8, a palavra
Deus vai dizer: para isso o Filho do Homem se manifestou. Para quê, irmão Elison? Para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do inferno. Eu não sei como foi que você chegou aqui nesta tarde, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: estamos na presença daquele que desfaz as obras do inimigo. Ainda que alguém tenha preparado alguma coisa, uma arapuca para querer te destruir, recebe esta palavra nesta tarde: Deus está desfazendo as armadilhas do diabo contra a tua vida e contra a vida da tua família. Nesta tarde ele se manifestou para desfazer as obras do inferno. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ele se manifestou para desfazer as obras do inferno. Eu quero dizer uma coisa que o Senhor está colocando no meu coração nesta tarde: Deus está quebrando uma seta sobre a vida de alguém que está aqui nesta tarde. E eu quero te dizer uma coisa: os laços, os dardos do inimigo não chegarão à tua vida, porque o Senhor é maior, Ele está contigo e Ele está desfazendo nesta tarde. Está desfazendo. Glória ao nome de Jesus. A batalha é uma batalha real e é um conflito abrangente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer de que ela acontece em todas as áreas da nossa vida. Há batalhas que estão sendo travadas nos lares. Há batalhas que estão sendo travadas principalmente nas mentes, nas escolas, em atividades diárias, no meio de famílias, entre cônjuges, entre filhos e entre familiares. Capítulo de número 8 e o versículo de número 19 do livro do profeta Isaías fala justamente acerca dessas entidades, espíritos malignos que estão ali para destruir as famílias. E a Bíblia nos mostra isso de uma maneira bem clara. Esta batalha, ela é um conflito abrangente, está em todas as nossas áreas da nossa vida. Ele ataca no colégio, ele ataca na nossa casa, ele ataca no nosso trabalho, ele ataca em todos os cantos que ele puder atacar, porque é uma luta abrangente, abrange em todas as circunstâncias da nossa vida, e até mesmo em igrejas, em ruas, com pensamentos contrários, com pensamentos negativos, com coisas contrárias que muitas vezes o próprio adversário coloca na vida das pessoas, na mente das pessoas, para que elas possam ali se afastar e estarem cada vez mais debilitadas diante da presença do Senhor. O Evangelho de João, capítulo de número 13 e o versículo de número 2 nos mostra isso. Observe que o próprio Judas estava em um momento de quê? De ceia. Observe o que diz o texto. João, capítulo de número 13 e o versículo de número 2. E acabada a ceia, o que foi que aconteceu? Tendo o diabo posto aonde? No coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que fizesse o quê? Judas estava ceando na presença de Jesus com os discípulos. E observe que o texto diz: o diabo colocou no coração dele para que ele traísse Jesus. Isso quer dizer de que o diabo não respeita lugar nenhum. Ele quer somente uma oportunidade para poder agir e tirar a pessoa da presença de Deus. Às vezes, irmão, até no ambiente de culto, a gente não está livre desses ataques. Às vezes a gente está no culto querendo adorar a Deus, aí vem um pensamento, mas vem outro, para querer tirar a gente da presença do Senhor. Mas nesta tarde, o
desfazer todas as amarras, tudo que o diabo tem feito de contrário para querer nos tirar da sua presença. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é uma guerra também exaustiva. Ela é abrangente, mas ela também é exaustiva. Capítulo 10 e o versículo de número 2 do profeta Daniel, ele vai nos dizer justamente isso, quando ele diz que ele havia passado naquela situação triste 3 semanas que ele estava ali lutando e pelejando. Era uma batalha exaustiva, 3 semanas completas em peleja, em oração. É por isso que o crente não pode estar negligenciando essas coisas na sua vida. Não pode estar negligenciando o seu momento devocional com Deus, de oração e de leitura, e de aliciar a hora estar na presença do Senhor cada vez mais, porque ela é uma luta exaustiva. Observe quantos exemplos temos na Bíblia de servos de Deus que passaram por combates e se cansaram nos combates, porque, irmão, eu sei que a guerra muitas vezes ela deixa a gente cansado, deixa a gente debilitado, porque a gente é ser humano e a gente cansa, mas mesmo diante disso a gente precisa seguir lutando, precisamos ir até o combate final. Nós temos algo maior esperando para cada um de nós. Jesus disse: eu vou preparar uma mansão celestial para você, e quando eu preparar, eu vou voltar e vou levar para mim mesmo. Ele tem preparado algo maior e extraordinário, e a gente precisa estar combatendo e lutando dia após dia, porque é um combate exaustivo, é um combate difícil. Observe que Provérbios, capítulo de número 24, olha o que diz o texto sagrado. Provérbios, capítulo de número 24, como está aí na nossa lição, e o versículo de número 10 nos mostra: se te mostrares frouxo, e ele vai dizer que frouxo aí é abandonar a luta no dia da angústia, no dia da aflição, no dia que as coisas se apertam. Aí ele vai dizer: a tua força será o quê? Será pequena. Se você abandonar, se você deixar a luta no dia em que as coisas se apertam sobre a tua vida, a tua força ela vai ser o quê? Pequena. Porque a gente sabe, e Deus também sabe, quanto é exaustivo, irmão, esta batalha. Deus sabe o quanto é difícil e o quanto é complicado esta batalha, e sabe como tem pessoas, que eu quero dizer uma coisa, que chegaram aqui e a luta tem sido constante na sua mente, tem sido constante na sua vida, e tem hora que a gente pensa dessa forma mesmo, diz assim: Senhor, eu não aguento mais esta situação, eu vou sair, eu vou deixar. Mas se você deixar, você vai perder aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Mas a mensagem de Deus para a tua vida nesta tarde é: permanece na presença dele, porque se o combate do diabo ele é exaustivo, ele é cansativo, eu quero te dizer uma coisa: o cuidado de Deus, a proteção de Deus, ela também é exaustiva sobre a tua vida. Ele não dorme, ele não tosqueneja, pois a Bíblia diz, o Salmo de número 121, ele vai dizer: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Recebe esta palavra: o Senhor te guardará de todo o mal. Ele vai guardar a tua alma, ele vai guardar a tua vida. O
para sempre. O diabo está tentando, lutando para querer tirar você da presença de Deus, mas Deus está dizendo: eu não durmo, eu não tosquenejo. E porque eu não durmo e porque eu não tosquenejo, o diabo não vai conseguir me atingir, porque eu estou te guardando nesta tarde contra todo o mal, contra toda a cilada do inimigo. O Senhor está dizendo: eu estou guardando a tua alma. Eu estou guardando a tua alma. A minha proteção tem te seguido, tem ido sobre a tua vida. Porque se o diabo pudesse, ele já tinha acabado com a tua vida. Mas a Bíblia diz: ora, diga Israel, peleja. Ele quer arrancar você da presença dele, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? O Senhor está do teu lado, o Senhor está contigo, o Senhor te protegerá em todo o teu caminho. Glória ao nome de Jesus. E ele sabe, irmão, das dificuldades. E é por isso de que é nesses momentos que surgem as assistências divinas em meio à guerra. Porque se fôssemos só luta, talvez a gente não sobreviveria, ou melhor, nós não sobreviveríamos. Mas observe de que sempre há assistência divina nestes momentos difíceis de guerra espiritual. Observe que é nestes momentos de combate travado com a terra que Jesus aparece para nos socorrer e para nos ajudar. Como poderíamos vencer se não fosse o socorro divino, se não fosse a ajuda que vem do alto? O próprio Josafá, o rei Josafá, em sua oração, em um dos conflitos que ele estava vivenciando, ele disse: Senhor, em nós não há força e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu não tenho condição, Senhor, de vencer esta batalha só. Está tão difícil, está tão complicado, a situação tem se apertado dia após dia, o diabo querendo te tirar da presença, mas faz esta oração nesta tarde do profeta, do rei Josafá, dizendo: Senhor, em nós não há força, mas eu não estou confiando em mim, eu não estou confiando na minha capacidade, eu não estou colocando a minha confiança em meu poder intelectual. Pelo contrário, os meus olhos estão em ti, eu estou olhando para ti, eu estou dizendo: Jesus, vem me ajudar, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou vencer esta batalha, eu não vou vencer esta guerra. E ele reconhece as suas limitações, ele reconhece que sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não conseguimos vencer. E Deus sabe, irmãos, e conhece as nossas lutas. Sim ou não? Sim. Diga alguém que está do seu lado, diga assim: Deus conhece a sua luta. Daniel capítulo 10 e o versículo de número 11 diz assim: Daniel, homem muito desejado, eis que eu sou te enviado. Observe que Deus chamou Daniel pelo seu nome, mostrando que ele conhecia o soldado e as guerras particulares que ele estava vivenciando. Deus não estava a par, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: não quer dizer que Deus não estava a par da situação, Deus estava a par de tudo que estava acontecendo com Daniel. E esta era uma das mensagens que o anjo foi levar para o próprio Daniel. Daniel, eu sei o que você está vivenciando. Você é um homem muito desejado. Você é alguém que o Senhor conhece muito bem e sabe o que está acontecendo com você. Em Juízes capítulo de número 6 e o versículo de número 12, observe que o texto vai dizer de que o Senhor viu Gideão lutando ali no lagar. Capítulo de número 6 de Juízes, versículo de número 11 e o versículo de número 12 diz assim: Então o anjo
debaixo do carvalho que está em Ofa, que pertencia a Joás Abisraíta, e Gideão, seu filho, estava malhando o que? Trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Aí o anjo do Senhor aparece e diz o que a ele? O Senhor é contigo, varão valoroso. Estava malhando trigo no lagar para sobreviver, escondido. A luta era intensa, mas ele estava escondido, dizendo assim: ninguém me vê, ninguém está me vendo aqui eu estou escondido. Aí Deus disse: não, meu filho, eu estou acompanhando a história. Vai lá e fala com ele e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Talvez você chegou aqui nesta tarde e está dizendo: Deus não está me vendo, Deus não está me enxergando. Mas Deus está te vendo, Deus está te enxergando. Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece as nossas lutas. E disse para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. O que nós precisamos é escutar pela fé nesta tarde o chamado do Senhor, o Deus falando, chamando o nosso nome em meio a esta guerra. Que mensagem o Senhor trouxe para Daniel em meio a uma luta tão travada que Daniel estava vivenciando ali? Que mensagem de Deus veio para ele quando diz assim: não temas, você é um homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, Daniel. Por quê? Porque Deus, ele se importa com as nossas pelejas que a gente está passando. Porque o texto vai dizer, veja o que diz o versículo 12, para adiantarmos por causa da hora, diz assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa da tua palavra. Observe que Deus está dizendo assim: eu vim, o anjo referindo-se, trazendo uma mensagem para Daniel: eu vim por causa da tua oração, eu vim por causa da tua palavra. Eu me importo, Daniel, com o que está acontecendo, eu me importo com o que você está passando, eu estou acompanhando a sua guerra. Porque o texto vai dizer: desde o primeiro dia, desde o primeiro momento em que Daniel começou a sofrer os ataques, Deus está dizendo: eu vi desde o primeiro momento, eu vi desde o primeiro dia, e eu ouvi a tua palavra, e é por isso que eu vim nesta tarde ao teu encontro, para te socorrer nesta tarde. Porque o combate é um combate prolongado, mas é um combate que a gente não passa só, a gente não passa esse Jordão sozinho. Este Jordão eu não vou passar só, você não vai passar sozinho, não. Deus está vendo, Deus está ouvindo, e nesta tarde Ele veio ao nosso encontro, está falando nesta tarde com a sua igreja de uma maneira especial, dizendo: meu filho, minha filha, você é muito desejado, você é especial, paz seja contigo nesta tarde. E anima-te, 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 anima-te nesta tarde. Recebe paz no teu coração nesta tarde. Recebe tranquilidade no teu coração e na tua alma nesta tarde. Chegaste aqui nesta tarde aflito, aflita, a guerra é intensa, mas Deus está dizendo: minha filha, meu filho, eu estou vendo, eu estou aqui, e eu estou dizendo: paz, 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 paz haja na tua vida, e se anime nesta tarde, se anime nesta tarde. Não tem nada perdido, você não vai morrer nesta batalha, porque nesta tarde Deus está cingido. Você crê nisso nesta tarde?
e tem nos enchido ainda mais. E nesta tarde, de uma maneira especial, diante das batalhas espirituais que você tem travado, ninguém sabe, ninguém vê como tem sido travado uma batalha, e você muitas vezes diz: Senhor, me ajuda, senão eu vou morrer, porque já não tem mais força em mim, porque já não tem mais nada. Aí você ouve a voz do céu nesta tarde dizendo para você: você é amado, se anime, você é amado. Não tem coisa melhor que essa, irmão. Imagine uma luta travada, uma situação tão difícil. Aí Jesus se aparece e diz assim: eu te amo, eu te amo tanto, você é muito desejado. Anima e recebe paz no teu coração nesta tarde. Você é alguém amado e especial da parte do Senhor. Observe de que ele recebeu algo especial naquele momento. A luta era uma luta difícil, havia um combate, o combate era difícil, era complicado, mas as ordens vieram do alto, as ordens vieram de Deus, porque Deus sabia o quanto Daniel já estava esgotado. Versículo de número 16 e o versículo de número 17, esse texto me chamou a atenção. Observe que Daniel por duas vezes vai falar do seu esgotamento. Ele diz: não ficou força alguma em mim, e não resta força em mim nenhuma. Observe de que ele vai dizer de que estava sem forças, mas o Senhor fez duas coisas ali interessantes que renovaram as forças do profeta. Primeiro foi um toque angelical. Ele recebeu um toque, e quando ele recebeu o segundo toque, olha o versículo de número 18, que coisa interessante: e uma como semelhante de um homem me tocou outra vez. Aí ele disse: e me confortou. Eu senti paz. As minhas forças foram restabelecidas. As minhas forças foram restabelecidas. Ele tocou em mim, e eu creio nesta tarde, Deus está tocando em muitas vidas aqui nesta tarde, pela sua palavra. A palavra está tocando no teu coração, e esta angústia, esta tristeza que estava no teu coração nesta tarde, esse desejo de morrer, esse desejo de entregar as armas, Deus nessa tarde está te levantando, está te levantando, está te levantando como um guerreiro e uma guerreira. Está dizendo: você é amado, você é amado, você é amado, você não é mais um, mas você é alguém especial para Deus. Você é especial para o céu. Deus conhece a tua história, Deus conhece a tua trajetória, e Ele está nesta tarde renovando a tua alma. Eu já não tinha mais força, você chegou dizendo, mas nesta tarde Deus está dizendo: recebe força. Algo tão especial da parte de Deus aqui para nós nesta tarde. Deus está trabalhando na tua alma nesta tarde. Que a angústia tem tomado conta do teu coração de uma maneira tão tremenda, ninguém vê, mas Deus está dizendo nesta tarde: recebe paz na tua alma e recebe força para continuar. Não é hora de parar. Você é alguém amado por Deus. Vai em frente, vai em frente. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Recebe o toque do Espírito Santo. Abre a tua boca nesta tarde e recebe o toque do Espírito Santo na tua vida, te enchendo, te levantando. Não vai parar, não vai morrer, vai continuar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Com autorização do pastor, convida toda a igreja para ficarmos de pé nesta tarde. E eu quero orar.
tua vida nesta tarde. Receba a paz no teu coração. Receba a paz no teu coração. Quanta aflição no teu coração nesta tarde, mas nesta tarde Deus estará aqui para remover esta aflição do teu coração. Você acredita nesta tarde? O Espírito Santo, como foi cantado pelo jovem, ele está soprando nesta tarde em nossos corações, está arrancando esta angústia, esta tristeza do teu coração. E eu quero orar pela tua vida, como autoriza o pastor Manassés. E você que não é batizado e que quer receber, pode dobrar os joelhos aí para receber a oração. E eu creio que Deus vai fazer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido e Pai amado, nesta tarde estamos em tua presença, Senhor. Estamos apresentando a tua igreja aqui nesta tarde. Quantos embates, Senhor, têm sido travados. Tu sabes, Senhor, quanto o diabo quer arrancar ele da sua presença. Mas nesta tarde a tua palavra foi falada, Senhor. Eu creio que nesta tarde, Senhor, sopra o teu vento sobre as nossas vidas. Nesta tarde, Senhor, arranca, Senhor, nesta tarde, esta angústia que está no coração, este sentimento contrário, este desejo de morrer, de entregar as armas, Senhor, seja repreendido agora pela autoridade que há no teu nome, Senhor. Repreende, Senhor, nessa tarde. Repreende, Senhor, todo o mal e fortalece. Fortalece. Recebe força de Deus nesta tarde. Recebe força de Deus nesta tarde. Recebe um abraço do Espírito Santo nesta tarde na tua alma. Ele está abraçando a tua alma. Nesta tarde está dizendo: receba a paz da tua mente. Você vai dormir em paz nesta noite, porque o Espírito Santo está ordenando nesta hora para que o inimigo vá embora. Bate em retirada, bate em retirada, e você vai ser vencedor, 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 vencedor. Recebe nesta tarde a graça do Espírito Santo. Batiza, Senhor, batiza nesta hora com o Espírito Santo aos que estão de joelhos nesta tarde e creem, Senhor, acreditam. Batiza, batiza, sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, sobre as vidas, sobre a tua igreja. Renova, batiza em nome de Jesus. E não dá pra imaginar, Seja o não nome de dá pra Jesus. comparar. Senhor, nesta hora, Pai, os teus filhos estão de joelhos, Senhor, estão de olhos fechados, adorando neste ambiente que o Senhor reservou, Pai, para que pudéssemos te adorar. Nesta hora, Senhor, a tua palavra diz